Esses dias eu fiz uma enquete aqui no canal do Futebol Evoluciona perguntando qual foi a melhor liga da história e o resultado foi esse, onde o campeonato italiano venceu. E aí eu me perguntei, horas, por que então não criar um critério objetivo para avaliar cada liga em cada década e aí no final a gente descobrir qual é a melhor liga da história dos anos 60, da década de 60 para cá. E foi isso então que eu resolvi fazer aqui nesse vídeo. Eu criei 8 critérios buscando trazer objetividade, ou seja, sem aquela questão subjetiva, né? O campeonato italiano é melhor porque sim, porque tinha mais craques e a Premier League não é do nível do campeonato italiano. Então, a gente vai avaliar aqui nesse vídeo 10 ligas. São as ligas dos 8 países que foram campeões mundiais: Brasil, Argentina, Itália, Espanha, Alemanha, Uruguai, França, Inglaterra, e eu coloquei aqui também a Liga da Holanda e a Liga Portuguesa, que são duas ligas que, por mais que os países não venceram Copa do Mundo, são países que o futebol é extremamente tradicional, né? Tem grandes times, grandes torcidas, então eu achei válido colocar essas duas ligas também, e acho que aqui tá, né, bem representado o que seriam aí os 10 países em que o futebol é mais tradicional e mais forte no mundo. Então a gente vai avaliar a liga desses 10 países da década de 60 para cá. Porém, a década de 60 eu fiz um puxadinho. É a única exceção onde a gente vai pegar ali de 1958 a 69. Ou seja, vamos avaliar as ligas de futebol da Copa de 58, desde 1958 até então. Então agora eu vou falar quais são os critérios que eu utilizei para avaliar as ligas desses países que acabei de citar. O primeiro critério é o número de jogadores campeões da Copa do Mundo, ou seja, cada liga vai ganhar 5 pontos por cada jogador campeão do mundo em sua respectiva década. Eu vou dar um exemplo aqui: o Pelé foi campeão do mundo em 58 e 62, então o Campeonato Brasileiro, que naquela época, tem muita gente que pode argumentar, mas não existia brasileiro naquela época, Eduardo. Você pode questionar, pode bater o pé, mas a CBF, inclusive muitos veículos de imprensa, considera a Taça Brasil e o Robertão como títulos do Campeonato Brasileiro e já consideram que ali já tinha brasileiro. Então o Pelé, por exemplo, que foi campeão em 58 e 62, vai dar ponto pro Brasil. O segundo critério é a relação de jogadores convocados para a Copa do Mundo, ou seja, nós vamos dar um ponto para a liga por cada jogador convocado para a Copa do Mundo e sua respectiva década. Então, por exemplo, agora na Copa do Catar em 2022, todo jogador da Premier League que foi convocado para a Copa do Catar vai dar um pontinho ali para a Premier League. Terceiro critério é em relação ao prêmio de melhor jogador do mundo, onde cada prêmio, né, ou seja, a liga vai ganhar 5 pontos por cada jogador eleito melhor do mundo pela France Football ou pelo prêmio The Best da FIFA. Então, por exemplo, o Messi, que tem vários prêmios da FIFA, da France Football, na época do Barcelona, ele vai dar ali 5 pontos por cada premiação para o Campeonato Espanhol. Quarto critério, aí a gente já vai para a questão dos times. E aqui é a maior pontuação dos critérios. Cada time campeão continental, ou seja, campeão da Champions League ou campeão da Libertadores, o time vai trazer 50 pontos para a liga. Não tem critério melhor para a gente avaliar o nível competitivo dos times de uma liga, senão, né, o desempenho desses times no âmbito continental, no âmbito internacional. Então, por isso, né, a pontuação mais pesada aqui dos nossos critérios. Times campeões mundiais, então 30 pontos por liga para cada time campeão intercontinental, na época que era lá da Toyota, e depois que virou FIFA, vai ser 30 pontos para cada time que venceu aí o Mundial de Clubes. Sexto critério, times vice-campeões continentais. Cada time que foi vice-campeão, ou seja, que chegou à final da Libertadores ou da Champions League, vai trazer 10 pontos aí para sua respectiva liga. Sétimo critério, cada time que chegou até a semifinal ou foi campeão de um torneio secundário continental, Atalanta, por exemplo, foi campeão da Europa League, vai trazer 5 pontos para o campeonato italiano. Times brasileiros que foram campeões da Copa Sul-Americana vão trazer 5 pontos aqui para o Brasileirão. Times brasileiros, argentinos que chegam até a semifinal da Libertadores vão levar ali 5 pontos para suas respectivas ligas. Então, chegou em semifinal da Libertadores ou Champions League, ou foi campeão de uma taça continental secundária, Europa League, Recopa Europeia, que não existe mais, mas foi muito importante até a década de 90, Copa Sul-Americana, Supercopa da Libertadores, enfim, qualquer taça continental considerada secundária vai trazer 5 pontos para liga. Oitavo e último critério, competitividade do campeonato. Para também entender se aquele campeonato é equilibrado, né, é disputado, o fator de números de times campeões daquele campeonato também
é fundamental. Eu vou dar 5 pontos para a liga por cada time campeão diferente em sua respectiva década. Então, por exemplo, na década passada do campeonato alemão, né, de 2010 a 2019, o campeonato alemão teve só apenas 2 equipes campeãs da Bundesliga, né, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, então por isso vai ganhar só 10 pontos. Então, eu acho que é um critério interessante também, né, porque mostra que os países que mais têm times considerados grandes, competitivos, geralmente têm ligas melhores, né, tem ligas mais competitivas, ligas mais interessantes. E agora vamos então para a prática. Vamos aqui então começar na década de 60 e, como eu disse, a década de 60 tem um puxadinho ali de 2 anos, 58 e 59, e olha só como é que está aqui a posição das ligas. O Brasil ficou em primeiro lugar, aqui com certeza foi uma década de ouro do futebol brasileiro, não só pelos 2 títulos mundiais em 58 e 62, mas também por ser a era do Pelé, a era do Santos do Pelé, do Botafogo do Garrincha, né, o Palmeiras com sua academia, né, tendo o Ademir da Guia e companhia, ali o Campeonato Espanhol também muito forte, venceu 6 Ligas dos Campeões, né, com o Real Madrid de Stéfano, o Campeonato Argentino em terceiro lugar, por ter vencido também várias vezes a Libertadores, mas com certeza o fator que foi determinante aqui pro Brasil ficar em primeiro é o fato, né, de todos os jogadores que foram campeões do mundo nessa época jogarem no Brasil, aqui com certeza condiz bem com a realidade. O Campeonato Brasileiro nessa época era o melhor do mundo, a Copa do Mundo provou isso, não só a Copa do Mundo, mas outros grandes times da época do Brasil, como eu acabei de citar. Indo para a próxima década, na década de 70, aqui já começa a ficar bem equilibrado e para minha surpresa inclusive, o campeonato argentino ficou em primeiro lugar e eu vou mostrar o porquê que o campeonato argentino ficou em primeiro. Primeiro tem a questão da própria Argentina ter sido campeã mundial em 78 e tinham vários atletas argentinos que jogavam, né, na Argentina. Além disso, você tem ali o fator que 7 vezes os times argentinos foram campeões da Libertadores, então você tem aquela sequência do Independiente ganhando praticamente todo ano ali a Libertadores, né? Lógico, era um período meio sombrio, onde tinha muita interferência ali de arbitragem, muito erro de arbitragem, o pau comia, não tinha cartão amarelo, quer dizer, o cartão amarelo começou a ser implementado nessa década, mas mesmo assim, né, o jogo era muito violento nessa época. O Boca Juniors também venceu 2 vezes a Libertadores, e além disso, o campeonato argentino é sempre muito competitivo, então teve ali 8 times diferentes sendo campeões argentinos, somando tudo isso, né, os times argentinos também chegando sempre em reta final de Libertadores, 2 vezes campeões mundiais, né, com o Independente, com o Boca Juniors. Isso fez com que a Argentina ficasse em primeiro lugar, até com sobra em relação ao segundo. O segundo ficou o campeonato alemão, que é a época lá do Bayern de Munique, tricampeão da Champions League. Também muitos jogadores foram campeões da Copa do Mundo de 74, todos praticamente, a maioria atuava no campeonato alemão. Você tem ali Beckenbauer, Gerd Müller, com as premiações individuais, que ajudou também, né, a ter ali 6 vezes o melhor jogador alemão do mundo. Então, por esses pontos, o campeonato alemão ficou em segundo. Em terceiro, o campeonato holandês também, que tinha o Ajax lá do Cruyff. Em quarto ficou o Campeonato Brasileiro, justamente por não ter tido um desempenho tão bom na Libertadores, ficou um pouco atrás em relação aos argentinos. E em quinto, completando ali, ficou o Campeonato Inglês. Então quem venceu aqui na década de 70 foi o Campeonato Argentino. Vamos agora para a década de 80, mas antes, não esqueça de deixar o like se você tá gostando do vídeo, se inscreva aí também no Futebol Revoluciona e, por favor, deixa o joinha aí, não vai cair seu dedo e ajuda muito aqui o meu trabalho. Eu edito, faço o roteiro, faço tudo sozinho, então aí você trazendo like ajuda muito aqui o meu trabalho no canal, beleza? Vamos para a década de 80, e aqui a gente já vê, né, o futebol italiano ganhando força. A década de 70 do futebol italiano foi muito ruim, né? Até nem citei, mas ficou lá na 8ª posição, que já na década de 80 o futebol italiano já tá numa crescente, né? Maradona indo jogar no Napoli, Platini voando na Juventus, vários jogadores italianos muito fortes, né? O Paulo Rossi, o Paulo Maldini surgindo, Baresi, Facchetti, Antônio Conte, vários grandes jogadores naquela época, e você tinha ali o Zico também jogando na Itália, Falcão na Roma. Então foi o período em que o campeonato italiano começou a atrair as grandes estrelas do futebol mundial, se tornou o futebol mais rico na época, e isso trouxe resultado dentro de campo, né? Era um campeonato muito competitivo, 6 times diferentes foram campeões na década de 80. Você tinha a Juventus ganhando a Liga dos Campeões naquela época, Milan ganhando também a Liga dos Campeões no final da década de 80. E 2 fatores determinantes aqui, além de ter tido 25 jogadores campeões mundiais, também teve ali 8 jogadores que na época foram eleitos os melhores do mundo, né? Platini, o Maradona. Em segundo lugar, olha só, de novo o campeonato
argentino. A gente tem uma visão, né, recente do campeonato argentino. O campeonato argentino é fraco, não ganha Libertadores. A Argentina ainda é o país que mais tem títulos da Libertadores. E isso se deve porque eles ganhavam muito mais a Libertadores lá atrás. Até porque o Brasil não ligava tanto assim pra Libertadores na década de 70. Começou a ligar pra Libertadores a partir ali do título do Zico, tá? Quando o Flamengo venceu em 81. Mas até então a Argentina dominava realmente a Libertadores. Você vê ali, ó, 3 títulos da Libertadores pra Argentina. Os times argentinos chegavam toda hora também nas competições ali sul-americanas, né? Na década de 80 foi criado, né, a Supercopa da Libertadores. E você também tinha um torneio argentino com uma variação muito grande de times argentinos ganhando, até porque o campeonato argentino durava 6 meses. Então tinha o clausura e o apertura. Então sempre 2 campeões argentinos por ano. Isso faz com que a questão da competitividade, né, aumente ali o número de times campeões. Em terceiro lugar aqui, ó, o Campeonato Uruguaio. Olha só como era outra época, galera. Hoje, né, o Campeonato Uruguaio assim, não dá nem pra comparar. Mas aqui foi a época de ouro, eu acho, do futebol uruguaio, né? Você vê ali, ó, 3 títulos mundiais, onde o Peñarol e o Nacional foram campeões mundiais na década de 80. 4 títulos da Libertadores nesse período. O time do Peñarol e o time do Nacional eram times muito fortes, que faziam frente com o Flamengo do Zico, faziam frente contra o Grêmio do Renato Gaúcho, faziam frente contra a Boca Juniors, contra a River Plate, contra a Independiente, times muito fortes na época. E por conta desses 4 títulos da Libertadores e os 3 títulos mundiais, isso trouxe muitos pontos aqui pro futebol uruguaio. Em quarto lugar está o campeonato inglês, também devido ali aos títulos do Liverpool, né, e do Aston Villa, do Nottingham Forest, da Liga dos Campeões. Em quinto está o campeonato brasileiro. Aqui o brasileiro teve uma queda, não tinha esse domínio todo, né, no futebol sul-americano. Até inclusive nesse período os campeonatos estaduais eram muito fortes, mas como a gente não tá aqui avaliando o campeonato estadual, até porque não existe campeonato estadual em outros países, isso fez com que a avaliação aqui do futebol brasileiro caísse um pouco, né, na década de 80, mas ainda está numa boa posição. Você vê lá o campeonato espanhol apenas na 7ª posição, e o campeonato holandês, que estava em terceiro lugar na década de 70, caiu para 10ª posição na década de 80. Vamos agora para a década de 90, onde o campeonato italiano prevalece na primeira posição, ainda mantendo tudo que eu disse, né, sobre a década de 80, atraía os principais jogadores do mundo. O futebol italiano tinha muitos jogadores italianos a nível mundial. Aqui o Milan do Arrigo Sacchi em seu auge, né, no final da década de 80, início dos anos 90. Tinha também a Juventus, né, com um time muito forte, foi campeão da Champions League na década de 90, né, junto com o Del Piero, tinha o Zidane também na Juve. E nos campeonatos secundários da Europa, você tinha toda hora time italiano sendo campeão da Recopa Europeia ou da Copa da UEFA. Isso fez com que 11 vezes times italianos chegassem em semifinais ou fossem campeões dessas taças secundárias. E aqui, ó, a gente vê já a globalização já do futebol, onde 171 jogadores do campeonato italiano foram convocados para as Copas do Mundo. Aqui começa a ter uma maior internacionalização, né, das ligas através da Lei Bosman. Em segundo lugar está o Campeonato Brasileiro, e aqui realmente o Campeonato Brasileiro na década de 90 só ficava atrás do italiano. E aqui que começa o domínio do futebol brasileiro nas competições sul-americanas. São Paulo do Tele, né, que foi campeão 2 vezes da Libertadores, 2 vezes também campeão mundial. O Grêmio sendo campeão da Libertadores, Cruzeiro também, Palmeiras também, o Vasco também sendo campeão da Libertadores, times brasileiros ganhando a Copa Mercosul, times brasileiros chegando sempre na reta final da Liberta, um alto número competitivo, né, 7 campeões diferentes, né, do Brasileirão. Isso fez com que aí a Liga Brasileira ficasse segundo, o Campeonato Alemão em terceiro lugar, também indo muito bem. Ele contou muito com o fato da Alemanha ter sido campeão da Copa do Mundo em 90 e ter vários jogadores que jogavam na Alemanha, mas além disso também o Borussia foi campeão da Liga dos Campeões e os times alemães também coparam ali bastante as taças secundárias da UEFA. Em quarto ficou a La Liga e em quinto o campeonato inglês, La Liga. Tinham vários grandes craques a nível mundial já, né? O Romário jogou no Barcelona, né? O Stoichkov também jogava no Barcelona. Aí depois você tinha lá o Rivaldo, que ganhou também o prêmio de melhor jogador do mundo. E em quinto ficou o campeonato inglês. Então o campeonato italiano vencendo novamente aí, ficando em primeiro lugar na década de 90. Vamos agora para a década de 2000 e aqui começa a embolar tudo. Porque o campeonato italiano, que até então era o campeonato principal do mundo nas décadas de 80 e 90, até meados dos anos 2000 ainda era dominante, porém tem uma queda abrupta, principalmente após ali o título do Milan em 2007 da Liga dos Campeões. E aí a gente vê o campeonato espanhol
se estabelecendo como o campeonato mais relevante do mundo, atraindo principalmente as grandes estrelas do futebol mundial, Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, Real Madrid dos Galácticos, e ali essa era começa a fazer com que não só o Campeonato Espanhol domine a Liga dos Campeões, tendo 4 títulos da Liga dos Campeões neste período, né, entre 2000 a 2009, mas também dominando as competições secundárias, né, a Copa da UEFA que acabou virando a Europa League, e também times espanhóis chegando a todo instante nas semifinais da Champions League, né? Valência, 2 vezes vice-campeão da Liga dos Campeões, fora Real e Barcelona, você tinha Sevilha, Vila Real, aqui você já vê um número alto, né, de jogadores sendo convocados para a Copa do Mundo, né, nas principais ligas da Europa, né, então você tem o Campeonato Espanhol com 107 jogadores sendo convocados aí para as Copas de 2002 e 2006, o Campeonato Italiano ficou em segundo lugar, com 132 jogadores ali sendo convocados para Copas do Mundo, 27 jogadores campeões do mundo, né? Isso se deve muito pelo fato da Itália ter sido campeão em 2006. E o campeonato italiano ali ainda atraía os principais jogadores do mundo. Então você tinha o Kaká, melhor jogador do mundo, você tinha o Cannavaro, que ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo quando ele jogava na Juventus, e aí depois ele foi pro Real Madrid. E o Milan, nessa época, que era a equipe mais dominante da Liga dos Campeões, vencendo 2 títulos aí da Champions, contribuiu para que o italiano ficasse na segunda posição. Aqui a Premier League já começa a ganhar o maior holofote, ficando em terceiro lugar. 181 jogadores, foi a liga que mais teve jogadores convocados para a Copa do Mundo. Você também tem o fato do Liverpool ter sido campeão da Liga dos Campeões, do Manchester United também em 2008 ter sido campeão da Liga dos Campeões, né? Várias vezes times ingleses também chegando nas semifinais da Liga dos Campeões, contribuindo aí para a pontuação do inglês. E aí, em quarto lugar, o Campeonato Argentino, e em quinto, o Campeonato Brasileiro, ali ó, apenas por 6 pontos de diferença. E aqui o fator determinante foi o Boca Juniors, né? Aqui foi a melhor década da história do Boca Juniors, onde venceu 2 vezes o Campeonato Mundial. O Boca venceu 4 Libertadores, Estudiantes venceu 2009, fazendo com que o Campeonato Argentino vencesse 5 vezes aí a Liberta. Isso foi fundamental para ter ficado em quarto lugar, e o brasileiro ficou ali em quinto lugar, né? Os títulos do São Paulo, do Inter, da Libertadores e do Mundial, e do Corinthians, né, que foi campeão mundial lá em 2000, contribuíram para que o brasileiro tivesse uma boa colocação. E antes de eu falar da década de 2010, eu queria só deixar o recado que agora vamos ter a Eurocopa, vamos ter a Copa América aí começando também. E se você ainda não fez a tua fezinha para essas competições, vou deixar aqui o link da Betano, o QR Code e também o link no comentário fixado. Mas lembre-se, galera, é para você apenas se divertir, não é renda extra, você não vai ficar bilionário com isso aqui. É apenas para maiores de 18 anos e é para apenas se divertir, é para usar aquela grana que você usaria no cinema, que você usaria para sair com os amigos, então não é para usar a grana que você usaria no aluguel, beleza? É apenas para diversão. Então o link está aqui no comentário fixado ou no QR Code, fica a dica aí da Betano. E agora vamos voltar aqui para a década de 2010. Estamos na reta final já aqui da nossa avaliação. E aqui na década de 2010 temos o maior domínio de uma liga em uma década, né? Porque o Campeonato Espanhol, com o Cristiano Ronaldo, Barcelona e os super times que o Real e o Barcelona fizeram durante esse período, tornou o Campeonato Espanhol de forma disparada o melhor do mundo em termos de competitividade, né? Você tem títulos ali do Barcelona, da Liga dos Campeões, títulos do Real Madrid, da Liga dos Campeões, você tem 6 títulos mundial de clubes também, aí da dupla Barça-Real também, 15 vezes times espanhóis chegando em semifinais ou copando, né, a Europa League. Pô, Sevilha vencendo várias vezes, Atlético de Madrid também vencendo a Europa League. Então você tem um amplo domínio do Campeonato Espanhol e é uma das ligas com o maior número, né, de jogadores convocados aí para a Copa do Mundo. E também tem o fator, né, da Espanha ter sido campeão mundial em 2010, onde praticamente todos os jogadores ali da Espanha jogavam na La Liga, mas também teve jogadores do futebol espanhol que foram campeões também na Copa de 2014 e na Copa de 2018, né? O campeonato inglês ficou em segundo, Premier League aí, ó, já ultrapassando totalmente o campeonato brasileiro, o campeonato italiano e os outros campeonatos. 306 jogadores da Premier League convocados para a Copa do Mundo nesse período, 12 jogadores do campeonato inglês campeões mundiais e também os times ingleses, né, ali sempre vencendo a Liga dos Campeões, 2 títulos da Liga dos Campeões, né, o título do Liverpool e o título do Chelsea. E aí o campeonato brasileiro e o campeonato alemão empatados com 431 pontos ambas as ligas. Óbvio, o Campeonato Brasileiro ali, né, o diferencial foi ter conquistado 6 vezes a Libertadores, né, título do Galo, do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, títulos do Flamengo, né, título do Grêmio, título do Inter, né, lá de 2010. E o Campeonato Alemão foi muito bem por ter 196 jogadores convocados para a Copa do Mundo,
mas ter ali 18 jogadores que jogavam na Bundesliga que foram campeões, muito por conta do título da seleção alemã, né, em 2014 aqui no Brasil. E aí, em quinto lugar, o italiano, a queda do campeonato italiano, de primeiro lugar na década de 90 a quinto lugar na década de 2010. O campeonato argentino, ó, já deu uma queda aqui indo para sexto lugar. Então ali a gente tem campeonato espanhol vencendo 2 décadas, campeonato italiano vencendo 2 décadas, campeonato argentino vencendo a década de 70 e o brasileiro, o campeonato brasileiro vencendo a década de 60. Agora vamos para a década atual, óbvio, estamos no começo ainda, de 2020 a 2023, tá? Peguei até o ano passado. Aqui, pela primeira vez, olha só, a Premier League. Hoje, realmente, a Premier League é a melhor liga do mundo. Pela primeira vez, está na primeira posição. E provavelmente vai se manter em primeiro em toda a década aí. Provavelmente vai ganhar mais Ligas dos Campeões nessa década. Ter mais times aí ingleses campeões da Europa League ou chegando em semifinais. Essa é a tendência. Vários jogadores da Premier League vão ser convocados para a Copa aí dos Estados Unidos. E que vai contribuir muito aí para que o campeonato inglês fique, né, em primeiro lugar. Campeonato brasileiro, justamente por dominar completamente a Libertadores e o futebol sul-americano na segunda posição. Campeonato espanhol em terceiro lugar, natural, né? Até depois da saída do Cristiano Ronaldo, do Messi da Liga, os times espanhóis deram uma caidinha. Lembrando, não estou considerando o título do Real Madrid agora, porque estou considerando até 2023. Em quarto, a Bundesliga. Em quinto, o campeonato italiano. E sexto ali, ó, o campeonato francês já próximo do futebol italiano. E em sétimo, o campeonato argentino caindo, ó. Olha como o futebol argentino caiu. E agora vamos ver o parâmetro geral. Somar, então, todas as décadas e agora... Rufem os tambores. Qual é, então, a melhor liga de todos os tempos, com todas as décadas somadas? Aqui está, então, o resultado final. Campeonato Espanhol ficou em primeiro lugar. Se deve muito à década, né, dos anos 2020 ali. Deve muito, né, à década de 2010, onde venceu quase 1.000 pontos, né, 993 pontos. Primeiro campeonato espanhol, segundo campeonato brasileiro, né, são as duas ligas disparadas, né, nas primeiras posições, ó. A diferença é grande ali para o terceiro colocado, que é o campeonato inglês. Campeonato argentino em quarto lugar, campeonato inglês e argentino, né, uma pontuação muito parecida. Em quinto lugar, campeonato italiano. E aí vem o alemão, o francês em sétimo, o campeonato uruguaio em oitavo, nono holandês e em décimo, o campeonato português, que eu quase nem citei aqui no vídeo, mas aí está então a melhor liga da história de 58 até 2023. Aí foi a melhor liga de cada década. Coloque nos comentários o que você achou do vídeo, se você concorda com meus critérios. Tá tudo bem se você não concorda com os critérios, você pode argumentar, traga aí também os seus argumentos, né? Ah, não gostei dos critérios. Então traga seus critérios. Quais critérios objetivos que você traria aqui para você avaliar o desempenho das ligas, hein? Coloca aí nos comentários, deixa a sua opinião aí que você achou do vídeo. Se você ficou até o final, porque você gostou, então, pô, não custa nada, cara. Deixa o like. O like ajuda muito aqui meu trabalho. Não se esqueça de se cadastrar aqui na Betano e fazer aquela fezinha aí pra Euro ou pra Copa América também. O link está no comentário fixado. E a gente se vê no próximo vídeo, ó. Vou deixar o próximo conteúdo aqui do Futebol Evoluciona para que você possa continuar assistindo o nosso canalzinho. Tamo junto, meu nome é Eduardo, valeu, a gente se vê numa próxima. Abraço!